Olá, 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 pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma de nossas aulas de pregação expositiva. Eu sou o pastor e professor Gediel Martins. Eu estou aqui para tentar ajudar você a entender melhor como funciona o processo de pregação expositiva. E temos feito isso já há vários momentos, em vários vídeos. Então, se você não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. É importante para que você esteja acompanhando, pegando todas as nossas aulas. Eu quero ajudar você a entender como funciona o processo de pregação expositiva, né, e ajudar você a pregar expositivamente também em sua igreja. Eu fico feliz por você estar aqui conosco. Certamente, se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque você tem interesse ou em entender como se interpreta bem as escrituras, ou em entender como se interpreta bem e também expor as escrituras, certo? O que eu vou falar aqui na nossa aula de hoje é sobre como se nós devemos formar um esboço de pregação num texto discursivo, né? Eu separei aqui um texto de 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 1 a 3, que é a saudação que Paulo faz aos coríntios. Eu vou dar aqui algumas dicas, algumas orientações importantes para que você aprenda como pregar expositivamente, certo? Se você não tem, por favor, pegue uma Bíblia, coloque do seu lado aí, ela pode ajudar você a entender melhor o que eu estou falando aqui nossa aula, certo? Então, eu vou compartilhar o texto aqui com você e vou pedir que você acompanhe a leitura comigo do texto de 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Pronto. Diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Veja, um dos primeiros passos para nós entendermos como funciona a pregação expositiva é saber que, primeiro, que nenhum texto, que todo texto tem o seu gênero literário. Eu preciso de informações básicas, né, sobre que gênero literário é esse que eu estou lendo. Então, no curso, eu falo sobre isso, mostro as características de cada gênero literário. São 8, no geral, dos maiores, né? Eu mostro as características de cada um. Então, eu já vou partir do pressuposto que você já sabe que tipo de gênero literário é esse. Eu vou já lhe dizer o gênero literário discursivo ou epistolar, como alguns chamam. E, segundo, você precisa encontrar a delimitação do texto. O que é delimitação? É você encontrar qual é a menor parte do texto. Na revista atualizada, na versão revista atualizada, tem uns negritos na Bíblia, que você deve perceber, que às vezes ajudam você a identificar essa unidade de pensamento, parágrafo, argumento, né, que nós chamamos aqui de unidade literária. Isso ajuda, mas algumas vezes atrapalha. Mais ajuda do que atrapalha. Mas nesse caso, ele está ajudando, porque ele fala que a unidade vai do verso 1 a 3. Por quê? Primeiro, porque não tem outro verso antes, mas segundo, porque o que vem depois, no verso 4, já vem um motivo de Paulo estar dando graças a Deus pela vida dos coríntios. Então, do verso 1 a 3, nós encontramos a saudação de Paulo. Essa saudação vai se limitar do verso 1 ao verso 3. No verso 4 é uma nova ideia, que já é o agradecimento. E no verso 10, para frente, do capítulo 1, Paulo vai falar aí sobre um pedido dele aos coríntios, né? Então aqui ele sauda os coríntios, no verso 4 ele dá graças a Deus pela vida dos coríntios, no verso 10 ele pede ou ele fala ou ele clama que os coríntios façam algo para ele, certo? Então aqui já temos nosso segundo passo. Primeiro, identificar que gênero literário estamos lendo. Segundo, identificar os limites da unidade literária. E o terceiro passo, ele pode ser
ou encontrarmos a estrutura, ou encontrarmos aí as lições. Bem, você já deve ter visto que eu tenho aqui o nosso texto pintado e colorido. Por quê? Porque eu já estou dando para você a estrutura, para tornar a aula um pouco mais rápida, porque eu não tenho tanto tempo aqui. Eu já coloquei aqui a estrutura e vou explicar por que ela é a parte amarela. Ela é dividida em 3 partes. A parte amarela fala de quem está escrevendo a carta. A parte verde fala a quem essa carta está sendo escrita. E a parte em azul mostra o que a pessoa que está escrevendo está desejando para as pessoas às quais escreveu, certo? O desejo dessa pessoa está descrito aqui no verso 3. Ou seja, Paulo e Sóstenes estão escrevendo à igreja de Coríntios, e terceiro, o desejo deles para esta igreja. Então, nisso, nós já encontramos a estrutura, ela é dividida em 3 partes. Então, eu já vou colocar aqui a estrutura, que é a sequência dos versos, né? Aqui eu vou deixar um espaço para o nosso tema, que nós vamos formular daqui a pouco, mais à frente. Pronto. Eu vou explicando algumas coisas e vamos tirando algumas lições, certo? Desse texto. Paulo diz, Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus. Ou seja, Deus chamou Paulo para ser enviado por Cristo. Então, numa destaque, poderíamos... A palavra chamado é apenas convocado, né? Convidado. Vontade de Deus, ele está dizendo que esse chamamento veio de Deus. Isso ele faz a diferencial entre Deus e Jesus, ele está se referindo a Deus Pai. Lá no finalzinho ele vai deixar isso claro, né? Nosso Pai, no verso 3. E ele diz que esse chamamento tem um propósito, né? Tem a origem em Deus, aqui, certo? Pela vontade de Deus, mas tem um propósito no relacionamento com Cristo, que ele é apóstolo de Cristo Jesus, certo? E veja que Paulo não diz que Sóstenes é apóstolo. Mesmo que Sóstenes seja um companheiro de Paulo, seja alguém que ajuda Paulo nas composições da carta, e até mesmo na pregação do evangelho, mas Sóstenes não é apóstolo de Cristo Jesus, ou de Jesus Cristo. Sóstenes não tem a mesma autoridade que o apóstolo Paulo. Eu vou falar sobre isso mais adiante, mas vamos lá. Eu vou colocar aqui os versos em separado para a gente poder estudá-los, tá bom? Vou colocar aqui o verso 1. Por que eu estou fazendo essa separação? É para que eu possa ali depois tirar as lições correspondentes a cada verso ou a cada divisão, certo? Então tá aqui, verso 1. Paulo chamado, veja que Paulo também diz que os cristãos também foram chamados, né? Paulo foi chamado para ser apóstolo, e os cristãos foram chamados para serem santos, né? Então, o chamado apostólico vem de Deus e tem um desencargo, uma função para eles. A palavra apóstolo, que eu acho que é talvez a menos compreendida em nossa época, é nada menos do que enviado. Tradução literal, aí, vamos dizer assim. Tradução direta. O que é apóstolo? É enviado. Só que aqui há uma diferença entre de quem somos enviados. Paulo quer deixar bem claro que ele foi enviado diretamente por Cristo. Se você perceber, em vários momentos na Escritura, nós vamos encontrar, digamos que, relações, citações em que os apóstolos, que fazem referência aos apóstolos. Mas essa palavra apóstolo possui 3 significados básicos. 1,
todos nós somos apóstolos, de uma certa maneira. Por exemplo, lá em João capítulo 13, verso 16, diz assim: em verdade, verdade vos digo que o servo não é maior que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Então, a palavra apóstolo aqui, enviado, nesse texto de João 13, 16, mostra que essa palavra era comumente usada a qualquer tipo de pessoa que era mandada fazer algo, ela era um enviado, né? E segundo, também havia o enviado pela igreja, né? Enviado da igreja. Era, primeiro, podemos perceber em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 23, referindo-se a Tito, né? 2 Coríntios, nós vamos encontrar essa palavra enviado fazendo referência a Tito. Eu vou só pegar aqui para ler para você. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 23. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo Jesus. Quando ele usa a palavra aqui, cooperador, enviado convosco, né? Ele era um tipo de enviado de Paulo, né? Perdão, é enviado da igreja, perdão, né? Ele é companheiro e é mensageiro, tá aqui, perdão, gente, é mensageiro das igrejas, né? Confundi aqui o cooperado com mensageiro. Ele é mensageiro da igreja, enviado da igreja. Filipenses também, capítulo 2, verso 25, Paulo faz referência aí a Epafrodito, que também foi enviado pela igreja para levar uma oferta para Paulo. Então, existe um sentido que a palavra apóstolo é usada no sentido de que a pessoa tenha sido enviada pela igreja. E o terceiro sentido é o apóstolo de Cristo, que Paulo está fazendo referência a si mesmo aqui, né? Ele foi enviado de Cristo Jesus, e isso implicaria um envio diretamente de Cristo Jesus, né? Esse Cristo ressurreto. Lá em Atos capítulo 1, verso 21 e 22, mostra que um dos critérios para suceder ou ocupar a vaga de Judas Iscariotes, que tinha traído Jesus, era que as pessoas tivessem sido testemunhas oculares de Cristo Jesus, tivessem do início do ministério de Jesus até o final do ministério, né, quando ele foi assunto aos céus, ele deveria ter acompanhado, ou seja, ter visto, acompanhado o ministério terreno de Jesus. Aí talvez as pessoas perguntem, mas e o apóstolo Paulo? Bom, o apóstolo Paulo não acompanhou o ministério de 3 anos de Jesus, tal qual os apóstolos, mas Jesus apareceu para ele. E lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 28, deixa isso bem claro, né? Jesus apareceu primeiramente aos apóstolos, né? Mas no capítulo 15 de Coríntios, dessa mesma carta, Paulo vai dizer que, capítulo 15, verso 6, que depois de ter aparecido aos apóstolos, né, ter aparecido aos irmãos de Jesus também, ele apareceu também a Paulo. E Paulo diz que ele é como que fosse o derradeiro, o nascido fora de tempo, o último. Olha o verso 6 ao verso 8 de 1 Coríntios 15. Depois foi visto por mais de 500 irmãos. Nem todos esses irmãos que viram Jesus foram apóstolos, mas apóstolos somente são aqueles que viram a Jesus ressurreto e foram enviados por Cristo Jesus. Verso 6 ainda, né? Por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Verso 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde, Tiago, provavelmente irmão de Jesus, e mais tarde por todos os apóstolos, né? Ou seja, os apóstolos eram pessoas que viram a Cristo ressurreto, mas nem todos que viram Cristo ressurreto eram apóstolos. E no verso 8, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. E no final, e por último, né, uma outra tradução, foi visto também por Paulo. E deu a ordem a Paulo, para que Paulo fosse apóstolo aos gentios. Então, aqui nesse sentido, tem 3 sentidos da palavra apóstolo. E o terceiro sentido é o que se aplica aqui. Por quê? Porque Paulo foi enviado diretamente por Cristo Jesus. E nisso, se um apóstolo
é alguém enviado diretamente por Cristo Jesus, podemos dizer que hoje não existem mais apóstolos hoje. Existe, se nós fizermos referência a um missionário que foi enviado para pregar o evangelho. Ele é um apóstolo da igreja, mas ele não tinha a autoridade apostólica que os apóstolos tinham, certo? Também a mensagem apostólica é a mensagem de Deus. Rejeitar ou contradizer um apóstolo é rejeitar e contradizer o próprio Deus. Nós encontramos várias verdades nesse sentido aí. Que mais que a gente pode encontrar? Veja que, nesse contexto, somente pessoas que viram o Cristo ressurreto poderiam ser e foram Cristo ressurreto e foram enviados por Cristo poderiam ser apóstolos. Você conhece alguém que foi enviado diretamente por Cristo? Aí a pessoa pode dizer assim, não, mas o Senhor falou comigo em sonho, falou comigo na minha consciência. Mas a pergunta é, você viu a Cristo Jesus? Cristo Jesus ressurreto apareceu para você? Bom, o próprio Cristo já disse que ele foi assunto aos céus, e depois que foi assunto aos céus, ele só vai aparecer de novo fisicamente quando ele voltar para buscar a sua igreja. Ou seja, dizer que o próprio Cristo ressurreto foi quem enviou a mim ou a você é contrariar a própria palavra do próprio Jesus, certo? A própria palavra de Jesus. Então, não existem mais apóstolos na nossa época hoje. O ministério apostólico limitou-se às pessoas que viram a Cristo e foram enviadas diretamente por Cristo Jesus. Então, só aqui nós temos 3 lições que aprendemos aqui nesse verso 1. E o irmão Sóstenes, né? Então, podemos ver aqui o seguinte, que nem todos os cristãos são apóstolos. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que, em determinado sentido, todos somos apóstolos, porque todos fomos enviados por Cristo para pregar o evangelho. Recebemos a recomendação, como discípulos que somos, pregar o evangelho. Porém, a autoridade apostólica que os 12 e Paulo tinham, nós não temos. Então, é nesse sentido, né? Nem todos os cristãos são apóstolos. Vou trocar aqui. Não há cristãos pronto, vou melhorar. Não há cristãos com a mesma não há cristão com a mesma autoridade apostólica dos apóstolos, mas todos os cristãos são apóstolos da igreja. E todos têm uma função de obedecer o evangelho e são enviados pela igreja. Acho que ficou claro isso aí. Partindo para a segunda parte. Verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Bom, veja que a igreja é de Deus e está em Corinto.
aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Essa palavra santo é bem conhecida, né? Separado, separado em Cristo, chamado para ser separado, né? Tais pessoas são santas, mas não são santas sozinhas, elas são santas tal qual todas as pessoas que foram chamadas por Cristo e invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, Paulo fala, né? A Igreja Santa, então, é constituída de pessoas que são chamadas à santificação. Essa é uma lição que aprendemos aqui. A Igreja de Deus é constituída de pessoas que são chamadas à santificação. Ou seja, se alguém diz que é crente, mas não busca a santificação, está mentindo. Porque o propósito da sua fé, se obteve fé, é a santidade. Então não tem como aquela pessoa que diz, eu sou salvo, uma vez salvo para sempre, mas eu posso fazer o que eu quero. Que Deus, se eu já fui salvo, Deus vai me salvar. Né? Deus realmente garante a salvação daqueles que creem nele. Mas temos certeza de que cremos se crescemos em santidade. O que mais que aprendemos aqui? Podemos aprender também, além disso, que todos nós estamos sendo trabalhados, né? Está sendo santificada. Então, existe um sentido que nós somos santos. Somos santos porque fomos separados em Cristo. Mas existe um sentido que nós estamos nos tornando santos, certo? E essa é também uma verdade importante. A igreja é um local de pessoas problemáticas e pecadoras. Mas pessoas problemáticas e pecadoras que estão em processo de transformação. O que mais que eu aprendo aqui? A igreja de Deus não possui não está restringida ou limitada, melhor, não está limitada a um grupo étnico. Isso é importante, principalmente no período que a gente vive, né? Combatendo aí um pouco mais da discriminação racial, isso é importante. Negros e brancos, pardos e índios, todos podem ser chamados por Deus para compor a Igreja de Deus. Terceiro, vamos lá. O que mais que eu aprendo aqui no verso 3 agora? Ele sauda graça e paz, e deseja graça e paz. Graça, no conceito do apóstolo Paulo, era uma palavra usada para fazer referência ao favor que Deus fez de enviar seu filho para morrer por nós sem que nós merecêssemos. Isso é graça, é um favor imerecido. Né? Então, a Igreja de Deus é constituída de pessoas que receberam a graça de Deus. Outra palavra que o apóstolo Paulo usa é a palavra paz. E paz, naquele contexto, era a ideia de que não tinha guerra, não havia guerra, não estava em guerra contra algum povo. Então, a Igreja de Deus é constituída de pessoas que estão num relacionamento de paz com Deus. Pronto. Deu para entender aí? Qualquer pessoa que não tem a Cristo
está em guerra contra Deus, é inimigo de Deus, tem um espírito de inimizade contra Deus, desobediência e rebeldia. A Igreja de Deus é constituída de pessoas que são filhas de Deus. Ou seja, nem todos que nasceram, pelo fato de serem criaturas de Deus, serem seres humanos, são filhos de Deus. Tem aquelas pessoas que têm o costume de dizer, né? Todos nós somos filhos de Deus. Não. Filhos de Deus, vou até colocar de uma outra forma aqui, ó. Filhos de Deus são aqueles que receberam a graça e a paz de Deus ou de Cristo, tanto faz. Então, somente aqueles que receberam graça e paz são filhos de Deus. Quem não recebeu a graça, está num relacionamento de guerra, não é filho de Deus. Ou seja, nem todos no mundo são filhos de Deus. E um terceiro, o quarto, perdão, podemos encontrar aqui, é que aqueles... Como saber se recebemos graça e paz? Aqueles que são governados por Cristo Jesus. São governados por Cristo. Pronto, eu vou trocar aqui. Perdão, vou trocar. Aqueles que são governados por Cristo receberam a graça e a paz de Deus. Pronto. Ou seja, como podemos identificar as pessoas que receberam graça e paz? É se elas obedecem a Cristo. A ênfase de Paulo é graça e paz da parte de nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aqueles que têm a Deus como Pai são os mesmos que têm a Jesus como Senhor e governador de suas vidas. Se não há obediência a Cristo, então não há filiação. Se não há filiação, não houve recepção de graça e paz. Se não houve recepção de graça e paz, não há santidade. Se não há santidade, então, enquanto permanecer nesse estado, está passivo de condenação. Então, nós temos aí 4 verdades na primeira, 3 verdades na segunda e 4 na terceira. Eu estou pensando que esse terceiro princípio, esse quarto princípio bem aqui, está muito parecido com o primeiro, certo? Então, eu vou juntar os dois. Tá bom? Não sei se você entendeu, está muito parecido. Então, eu vou juntar. Não existe mais apóstolos hoje. Não há cristãos com a mesma autoridade apostólica dos apóstolos, mas todos os cristãos são apóstolos da igreja. Então, pronto. Tá aí. Terminou? Não. Tiramos as lições. 3, 3, 4. E aqui vamos ver o nosso tema. Eu sugiro que o nosso tema seja retirado dessas palavras aqui que eu vou grifar para vocês. Por quê? Porque são palavras que se repetem, ó. Santidade, santificados, chamados. Né? Então, eu penso que aqui o nosso tema poderia ser o seguinte. Chamados à santificação. Eu acho que esse tema respeita aqui, né? E quem são esses chamados? Perdão. E o que podemos aprender em relação a esse chamado à santificação? Eu vou tirar o texto aqui, tá bom? Em primeiro lugar, chamado à santificação, eles são chamados através da mensagem apostólica. Certo? Em segundo lugar, o que a gente aprende aqui?
chamado à santificação com todos os que invocam o nome do Senhor. Que é o número 2. E chamado à santificação por causa da bênção de Deus. Para receber a bênção de Deus. As bênçãos. Opa, aqui não, número 3. Deixa eu organizar para você visualizar melhor. Pronto, aqui a primeira parte. Nosso esboço. Segunda parte. E terceira parte. Bom, veja que nós encontramos aqui 3, 6, mais 4, 10 princípios aqui. 10 verdades que aprendemos. Essas 10 verdades, em cada uma delas, o ideal é que nós ilustremos e apliquemos. Então, cada princípio desse você pode ilustrar e aplicar, ilustrar e aplicar, ilustrar e aplicar. Eu vou tirar aqui só para você poder visualizar ele como um todo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Pronto, acho que deu para colocar todo o sermão aí, as partes principais do sermão numa tela só. Você pode bater uma foto, copiar, tanto faz aí, dá o pause e copia também. Mas aqui está o nosso sermão expositivo baseado em 1 Coríntios capítulo 1, verso 1 a 3. Em cada parte, o que você faz? O meu conselho é o seguinte, você vai explicando o verso 1, e à medida que você for explicando, você vai já anunciando as ideias que você vai encontrando. Anunciou a ideia? Depois de anunciar, você vai usa uma ilustração para fixar a memória da pessoa em relação à lição que você acabou de destacar, e depois você aplica. E aplica a diferentes grupos que existem na igreja, certo? No curso eu falo bastante sobre essa questão da aplicação, né? Sobre como aplicar para diferentes pessoas, diferentes grupos. Ela deve existir, porque essa é a aplicação efetiva de fato. Em cada princípio fazer isso. Pastor, mas não dá para fazer tudo isso, 10 lições, fazer isso em 40, 50 minutos? Realmente é muita coisa. Eu tento fazer em 40, 50 minutos, né? Isso talvez aí ajude a gente a prática ajude a gente a cumprir essa missão. Mas é difícil, isso que é difícil. E quando não, então você não tem tanto tempo, você então escolhe quais das lições você vai destacar em cada ponto e quais delas você vai aplicar, certo? Então, está aqui o nosso sermão expositivo. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje, tenha ajudado você em alguma coisa, esclarecer as ideias, como se vai se montando. Lembrando que isso só pode ser aplicado a textos discursivos, não pode aplicar para outro tipo de texto, não pode aplicar para narrativa, para evangelho, para poesia, para sabedoria, profecia, não pode. Isso é só para texto discursivo, certo? Então esse é o nosso sermão expositivo. Por favor, dê o seu like, compartilha, né? E ativa o sininho também para que você possa estar recebendo mais e mais aulas de pregação expositiva, certo? Então, que Deus abençoe você. Eu fico por aqui hoje com a graça de Deus e eu espero que esse texto, essa meditação de hoje ajude você a pregar expositivamente também em sua igreja. Deus abençoe tanto você quanto a sua igreja e até a nossa próxima aula de pregação expositiva. Até lá, eu aguardo vocês. Tchau!